Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 14 de maio, vamos, neste dia de São Matias, apóstolo, adentrar na segunda parte da exortação apostólica Marialis Culto, para a renovação da piedade mariana. O mesmo Concílio Vaticano II, no entanto, exorta a que, ao lado do culto litúrgico, se promovam outras formas de piedade, sobretudo aquelas que têm sido recomendadas pelo magistério. Como é bem conhecido, a veneração dos fiéis para com a Mãe de Deus tem revestido de fato formas múltiples, de acordo com as circunstâncias de lugar e de tempo, com a diversa sensibilidade dos povos e com as suas diferentes tradições culturais. Disso resulta que, sujeitas ao desgaste do tempo, essas formas em que se expressa a piedade se apresentem necessitadas de renovação, que dê aso a nelas serem substituídos os elementos caducos, a serem valorizados perenes e a serem incorporados os dados doutrinais adquiridos pela reflexão teológica e propostos pelo magistério eclesiástico. Ora, isso põe em evidência a necessidade de as conferências episcopais, as igrejas locais e as famílias religiosas e as comunidades de fiéis favorecerem uma genuína atividade criadora e procederem simultaneamente a uma diligente revisão dos exercícios de piedade para com a Virgem Santíssima. Desejaríamos, entretanto, que tal revisão se processasse no respeito pela sã tradição e com abertura para receber as legítimas instâncias dos homens do nosso tempo. Por conseguinte, parece-nos oportuno, veneráveis irmãos e irmãs, passar a indicar-vos alguns princípios segundo os quais importa agir neste campo. Letra A. Nota trinitária, cristológica e eclesial no culto da Virgem Maria. É de máxima conveniência, antes de mais nada, que os exercícios de piedades para com a Virgem Maria exprimam, de maneira clara, a característica trinitária e cristológica que lhes é intrínseca e essencial. O culto cristão, de fato, é por sua natureza culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou conforme se expressa a liturgia, ao Pai por Cristo no Espírito. Nessa perspectiva, torna-se ele extensivo, legitimamente, se bem que de maneira substancialmente diversa, em primeiro lugar e de modo singular, à Mãe do Senhor, e depois aos santos, nos quais a Igreja proclama o mistério pascal. Por isso mesmo que eles sofreram com Cristo e com ele foram glorificados. Na Virgem Maria, de fato, tudo é relativo a Cristo e depende dele. Foi em vista dele que Deus Pai, desde toda a eternidade, a escolheu Mãe toda santa e a plenificou com dons do Espírito a ninguém mais concedidos. A genuína piedade cristã, certamente, nunca deixou de pôr em realce essa ligação indissolúvel e a essencial referência da Virgem Maria ao Divino Salvador. Parece-nos, contudo, sobremaneira, conforme com uma certa linha espiritual seguida na nossa época, dominada e absorvida pela questão de Cristo, que nas expressões de culto à Virgem Maria se deu um relevo especial aos aspectos cristológicos e se envidem esforços no sentido de elas refletirem o plano de Deus, o qual pré-estabeleceu com um só e mesmo decreto a origem de Maria e da encarnação da divina sapiência. Isto concorrerá, sem dúvida,
para tornar mais sólida a piedade para com a mãe de Jesus e fazer dela um instrumento eficaz para que alcancem todos o pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, à medida da plena estatura da plenitude de Cristo. Por outro lado, contribuirá isso também para aumentar o culto devido ao mesmo Cristo, porque, segundo o sentir perene da Igreja, reforçado autorizadamente nos nossos dias, é referido ao Senhor aquilo com que se procura agradar a serva. Deste modo, redunda em prol do filho aquilo mesmo que é devido à mãe. De tal sorte, transfere-se para o rei aquela honra que, em humilde tributo, se presta à rainha. Continuamos amanhã no próximo número, no próximo programa. Um forte abraço, de paz e bem, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo.